Fala galera, beleza? Professor Wagner Graciano na área, hoje para falar sobre o início da colonização do Brasil. Lembrando que estamos aqui para a história do Brasil, focados para a ESA, Escola de Sargentos do Exército. É isso aí, você que quer pegar a sua vaguinha, vem com a gente, História do Brasil, vamos gabaritar. E hoje vamos falar sobre o início do povoamento do Brasil, os primeiros núcleos de povoamento que vão surgindo aqui no Brasil, diante da intenção de Portugal de expandir o domínio territorial sobre essas terras chamadas Brasil. Beleza, galera? Mas aí, como é que nós chegamos até aqui? Ora, você já deve ter visto comigo em vídeos anteriores, né, como se deu essa chegada dos portugueses aqui. Diz a história que em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e logo a seguir começaram a ser enviadas para o Brasil expedições exploradoras, guarda-costas, várias expedições começam a chegar ao Brasil com objetivos, né, de explorar a terra, retirar daqui produtos valiosos, como por exemplo o pau-brasil, conhecer melhor o território, observar se tinha minerais preciosos como ouro ou prata, enfim. Os portugueses já se faziam presente no Brasil, de 1500 até 1530. Só que, de 1500 a 1530, a presença portuguesa no Brasil se deu através de expedições, grupos que vinham, executavam a tarefa e partiam de volta para Portugal. Agora não. Em 1530, a colonização do Brasil, o povoamento do Brasil vai efetivamente acontecer. Como assim, Wagner? Ora, vai ser enviada ao Brasil uma expedição que agora não veio para voltar para Portugal, não veio executar uma missão dada por Portugal e retornar a Portugal. Não, essa expedição que chegará ao Brasil vai vir para ficar. Vão se instalar aqui e montar aqui o primeiro núcleo de povoamento do Brasil, a primeira vila do Brasil. Mas como é que isso aconteceu? Vem comigo. O início da colonização do Brasil se deu através da primeira expedição colonizadora, que você, já começando o nosso papo, não pode confundir com a primeira expedição exploradora. A primeira expedição exploradora foi aquela que deu nome a várias partes do Brasil, foi aquela que descobriu o pau-brasil e, segundo um dos autores que são cobrados pela prova da ESA, o Gilberto Cotrim, foi Gaspar de Lemos. Isso aí. Só que agora nós não temos a primeira expedição exploradora, mas sim a primeira expedição colonizadora. Guarda isso, existe diferença entre a expedição exploradora, que veio, mas partiu de volta para Portugal, e essa que foi enviada para o Brasil com aproximadamente aí uns 400 homens, beleza? E essa expedição, assim como as outras anteriores, também teve um líder, também teve um chefe. Alguém chefiou essa expedição. E isso para você pode ser muito importante, saber quem foi o cara que chefiou esse processo, esse início de povoamento do Brasil. E foi esse camarada aqui, ó, Martim Afonso de Souza. Pera aí, quem foi Martim Afonso de Souza? Líder da primeira expedição colonizadora ao Brasil, enviada ao Brasil pela coroa portuguesa. Martim Afonso de Souza foi responsável por vir ao Brasil e iniciar esse processo de colonização. Diz a história que esse cara veio lá de Portugal, atravessando o Atlântico, e vai começar a navegar pelo litoral brasileiro, procurando um local onde ele pudesse se fixar, onde ele pudesse ficar e iniciar a colonização, o povoamento do Brasil. E diz a história que o local que ele encontrou foi esse aqui, ó. Ele passeou pelo litoral brasileiro e chegou a esse ponto do litoral, uma região que você conhece hoje como o litoral paulista, o litoral de São Paulo. Na época, óbvio, não existia São Paulo, o estado de São Paulo, a região São Paulo. O que existia ali era um pedaço de terra,
uma parte do litoral, do extenso litoral brasileiro. E foi justamente ali, aonde hoje a gente conhece como litoral paulista, Santos, né, aquela região do litoral santista. Ali chegou a primeira expedição colonizadora ao Brasil. Essa expedição, chefiada por Martim Afonso de Souza, vai ser responsável por instalar a primeira vila do Brasil, o primeiro núcleo de povoamento do Brasil, que ficou conhecido como São Vicente. Peraí, o que é São Vicente? A vila de São Vicente, a primeira vila do Brasil. Ó, a primeira vila do Brasil foi a Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, no atual litoral paulista, ou seja, naquela região que você conhece hoje como SP, São Paulo. Legal? Ali, Martim Afonso de Souza fundou essa primeira vila no Brasil e também outras vilas foram fundadas por ele aqui nessa região, ó. Nessa regiãozinha aqui do litoral brasileiro. Ele funda a Vila de São Vicente aqui no litoral e logo depois ele vai fundando, dando origem a outras vilas em regiões mais próximas aqui dessa parte do litoral mais ao sul do Brasil. Legal? Outra característica importante, fora a fundação da primeira vila do Brasil, São Vicente, foi também a atividade econômica escolhida por ele para ser desenvolvida aqui no Brasil no início da colonização. Entenda bem, você que já observou, já buscou pontos anteriores, vídeos anteriores sobre o início da presença portuguesa aqui no Brasil, deve ter visto que a primeira atividade que Portugal vai desenvolver aqui no Brasil para obter lucro, dinheiro, grana, foi a exploração de pau-brasil. Né? De 1500 a 1530, ocorreu aqui o que nós conhecemos como o escambo do pau-brasil, né? A extração do pau-brasil e o envio dessa madeira para a Europa através do regime de estanco, o monopólio real do pau-brasil. Ora, só que a extração do pau-brasil, né, a exploração do pau-brasil, ela não favorecia a fixação do homem à terra. Trabalhar com a exploração do pau-brasil era até lucrativa, mas ela não favorecia a colonização, a fixação do colono na terra. Mas por que isso? Ora, porque a exploração do pau-brasil é uma atividade predatória, né? Você chega aqui, corta a madeira e vai para uma outra área, corta a madeira e avança para uma outra área, corta a madeira e avança para uma outra área e corta a madeira e assim sucessivamente. Ou seja, aquele que se lança na exploração do pau-brasil, ele nunca se fixa a um determinado local. O pau-brasil era uma atividade nômade, móvel no território brasileiro. Só que como essa expedição, a primeira expedição colonizadora, veio com o objetivo de se fixar no Brasil, era interessante escolher uma outra atividade econômica para esse colono que veio se fixar na terra ter. E qual atividade foi essa? Qual foi a atividade econômica escolhida por Portugal para iniciar a colonização, o povoamento do Brasil? Essa atividade escolhida pela coroa portuguesa foi a lavoura açucareira. Foi o plantio da cana-de-açúcar e a produção de açúcar aqui no Brasil. Atividade que Portugal já tinha no litoral africano. Olha aqui. Experiência. Olha que legal. Por que Portugal
Por que Portugal escolheu a lavoura açucareira para desenvolver o início da colonização do Brasil? Ora, porque Portugal já tinha experiência com esse negócio. A atividade que Portugal escolheu, Portugal já tinha no litoral africano. Lembre-se lá da nossa aula, você que está acompanhando direitinho, olha só. Importante na história é você vir pegando todos os processos, porque lá na frente a coisa se encaixa. Esquece essa parada de decoreba, história é decoreba, história não é decoreba, história é entendeba. Você tem que entender o processo. Olha só, se você pegou lá na expansão marítima comigo, o que você vai lembrar? Ora, durante a expansão marítima, Portugal explorou o litoral africano até chegar à Índia, até chegar ao Oriente. Então, com essa exploração de Portugal no litoral africano, Portugal vai introduzindo a lavoura açucareira em terras, em domínios no litoral africano. Portugal já conhecia esse negócio. Portugal sabia que a atividade açucareira prendia o colono na terra, porque ele tinha que preparar a terra, ele tinha que plantar, ele tinha que colher, ele tinha que moer a cana, ferver o caldo da cana para assim produzir o açúcar. Era um processo demorado, o colono ficava agarrado à terra. Por isso, a atividade açucareira foi escolhida por Portugal para iniciar o povoamento do Brasil, a colonização do Brasil. Introduzida foi a atividade açucareira, a produção de açúcar aqui no Brasil no início da colonização. Inclusive, para a produção de açúcar, né, foi instalado no Brasil, inclusive, o primeiro engenho do Brasil. Tu sabe o que é um engenho? Engenho é a unidade produtora de açúcar. Engenho é onde se produz o açúcar. O engenho é onde você tem as terras para plantar a cana-de-açúcar, a lavoura, é onde você tem a moenda, onde você moe a cana-de-açúcar, onde você tem a caldeira, onde você ferve esse caldo da cana para transformar ele em açúcar. Você tem a casa de purgar, onde você coloca esse caldo depois de fervido para ele se transformar em barras de açúcar. Ou seja, quando a gente fala em engenho, a gente está falando de toda uma estrutura envolvida na produção de açúcar, né? O local onde tem a senzala, lá onde os escravos vão ficar, onde tem a casa grande, que é a casa do senhor, o dono do engenho, onde tem a capela lá, lugar de devoção, né? dos católicos, dos cristãos que moram ali dentro daquele engenho, a casa dos trabalhadores livres, enfim, tudo aquilo que envolve a produção de açúcar está dentro do chamado engenho. E o primeiro engenho do Brasil vai ser instalado aqui dentro desse contexto por Martim Afonso de Souza. E esse primeiro engenho, olha aqui, eu vou botar aqui, ó, primeiro engenho, vou botar aqui no cantinho, ó. Primeiro engenho do Brasil foi o engenho São Jorge, ó, engenho São Jorge. O que foi o engenho São Jorge? O engenho São Jorge foi o primeiro engenho do Brasil, a primeira unidade produtora de açúcar, fundada por Martim Afonso de Souza. Inicia, assim, a colonização do Brasil. Legal? Bom, o Brasil começa a ser povoado, o Brasil começa a sua produção de cana-de-açúcar, né? A lavoura açucareira, né? E essa expedição colonizadora, né? Essa expedição que veio colonizar o Brasil, veio também com outros objetivos. Não era só produzir açúcar, né? Não era só povoar por povoar o Brasil, né? Essa expedição colonizadora e tantas outras que vão começar a chegar a partir dela, vieram com o objetivo de dar continuidade na exploração do litoral. Inclusive, ó, procurar minérios preciosos, né? A procura de minérios preciosos era um outro objetivo da colonização do Brasil, né? Chegar aqui e encontrar ouro, prata, diamante, né? Ou outros minérios preciosos, enfim.
coisa que Portugal ainda não havia encontrado. Lembrando que quando Portugal olhava para o seu vizinho, a Espanha, né, via que a Espanha havia encontrado grandes quantidades de ouro e prata dentro do seu território. E eles ainda, no mesmo território, no mesmo continente, ainda não haviam encontrado. Então o que Portugal, a coroa portuguesa, entende fazer? Ora, vamos iniciar o povoamento do Brasil e colocar essas pessoas para morarem nessa terra e lá também começar a procurar minerais preciosos, procurar ouro, procurar prata, porque se a Espanha encontrou, nós também temos que encontrar, né? Não é possível que isso aconteça. E aí, Portugal inicia, né, a colonização do Brasil, tá bom? 3 pontos importantes que eu quero deixar aqui registrado para você, ok? Que pontos importantes sobre a colonização? Vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com você sobre a colonização é o seguinte, guarda o que eu vou falar para você agora. Preste bem atenção. Por que Portugal decide enviar gente para morar no Brasil? Pode ser que você chegue lá no seu concurso e se depare com uma questão como essa. Que questão, Wagner? Fala para mim, vamos lá. Das opções apresentadas abaixo, marque aquela que representa um dos motivos que levaram Portugal a iniciar o povoamento, a colonização do Brasil. Espera aí, o que fez Portugal iniciar a colonização e o povoamento do Brasil? Primeiro, a defesa do seu território. Lembre-se, você que vem acompanhando, por isso eu digo, é importante você pegar as aulas anteriores. Não fica nessa de macaco pulando de um galho para um galho, não. Vem acompanhando a série, vem pegando do início, depois pega a próxima, até você chegar aqui. Isso é importante. Por quê? Porque em aulas anteriores, ou melhor, na última aula especificamente falando, eu falei que a colonização, o povoamento do Brasil, foi indicado por Cristóvão Jacques, o líder da expedição guarda-costa. O cara viu que o Brasil sofria constantes ataques e invasões estrangeiras. Por isso, para melhor defender o território, ele diz para o rei de Portugal: Majestade, é melhor povoar essa terra. Inicie logo a colonização do Brasil. E assim, para melhor, primeiro lugar, para melhor proteger a terra, Portugal decide colonizar o Brasil. Porque se chegar a um invasor, o colono está ali na terra e opa, mete o pé, isso aqui é de Portugal. E aí Portugal consegue melhorar a segurança, salvaguardar o seu território, ok? Ponto número 2. O que levou Portugal a iniciar esse processo de povoamento e colonização do Brasil? Ponto 2. Encontrar aquilo que a Espanha já havia encontrado em grande quantidade, ouro e prata. Diz a história que desde a região do atual México até a região do Peru, né, a Espanha vem encontrando grandes quantidades de ouro e de prata. Isso faz com que Portugal fique animado. Ora, se eles encontraram aqui, aqui do lado no Brasil também vai ter. Vamos iniciar o povoamento. Vamos descobrir aquilo que a Espanha encontrou em grande quantidade. Ponto 3. O que fez Portugal iniciar a colonização do Brasil? Bom, você que acompanhou e pegou a primeira aula sobre expansão marítima, deve lembrar que Portugal exerceu sobre a Índia um grande domínio sobre aquela região. Domínio político, militar e também econômico, comercial. Portugal dominou durante alguns anos o comércio na Índia, que dava a Portugal grandes lucros, né? Lucros absurdos para a coroa portuguesa. Bom, só que o que vai acontecer? Quando nós chegamos em 1530, ano em que Portugal decide iniciar a colonização do Brasil, 1530, esse comércio que Portugal tinha com o Oriente, esse comércio que Portugal tinha com a Índia, vai sofrer uma forte queda, uma crise. Guerras vão começar a ocorrer naquela região, muitas delas com turcos muçulmanos, outros países burgueses, comerciantes de outros países, navegadores, vão começar a querer chegar naquela região também, e aí começa a concorrência, e aí o que acontece? Quando você tem guerra e quando você tem concorrência, o lucro cai. E foi justamente isso que aconteceu em 1530. O lucro caiu, o lucro quebrou. E com a queda dos lucros com o comércio do Oriente, enfim,
Portugal vê no Brasil a possibilidade de aumentar novamente os seus lucros. E aí começa a colonização do Brasil. Legal? Tudo ia muito bem, galera. Tudo ia maravilhosamente bem aqui nessa região. Olha só, aqui nessa região chamada São Vicente, né? Como eu falei para vocês, olha só, São Vicente. Martim Afonso de Souza estava aqui em São Vicente, na vila de São Vicente, produzindo açúcar, vendendo açúcar, ganhando dinheiro, gerando lucro para Portugal, gerando lucro para ele também. Enfim, tudo ia muito bem em São Vicente, outras vilas em voltas foram fundadas, as vilas se comunicavam entre si e tudo ia maravilhosamente bem. Até que chegamos ao ano de 1534. O que vai acontecer no ano de 1534? Diz a história que Martim Afonso de Souza estava lá em São Vicente e recebeu uma carta do rei de Portugal. Essa carta dizia o seguinte: Martim Afonso de Souza, meu amigo, né? Sei que estás aí por essas terras chamadas de São Vicente, aonde inclusive vem observado grande prosperidade e desenvolvimento nessa região. Parabéns, Martim, tens feito um excelente trabalho nesta região, ora pois, tenho estado muito feliz com o teu sucesso nestas terras chamadas de São Vicente, disse o rei de Portugal. Martim Afonso de Souza continua a ler a carta e o que diz a carta? Ah, Martim, diante desse sucesso que vem ocorrendo em São Vicente, eu, o rei de Portugal, decidi desenvolver, assim como São Vicente, todo extenso litoral brasileiro, Martim. Eu vou desenvolver todo o litoral brasileiro, o povoamento pelo litoral brasileiro. E assim como São Vicente, outras regiões do litoral brasileiro também vão se desenvolver com essa nova visão administrativa que o Brasil vai receber. A coroa portuguesa cria aí a divisão do Brasil em capitanias. Capitanias hereditárias. Martim Afonso de Souza foi avisado pelo rei de Portugal. O que o rei de Portugal falou para ele? Martim, eu, o rei de Portugal, vou dividir o Brasil em 15 áreas, em 15 lotes. Ah, mestre, mas ali não tem 15 não. Faz de conta que tem. Ó, 15 áreas, 15 linhas foram traçadas. O rei de Portugal abriu o mapa do Brasil e riscou ali, dividindo o Brasil em 15 lotes, em 15 áreas, em 15, olha aqui, ó, em 15 capitanias. Olha só, 15 capitanias foram criadas. O que o rei de Portugal fez? Diz a história que o rei de Portugal viu a linha do Equador. A linha do Equador, você sabe o que é a linha do Equador, já estudou geografia e tal, você sabe que a linha do Equador passa lá em riba, né? Lá em cima. O que o rei de Portugal fez? O rei de Portugal pegou a linha do Equador como base e saiu cortando linhas paralelas à linha do Equador. Isso aí. Na época, muitos anos atrás, né? Não sei se você sabe disso, e guarda isso que eu vou falar para você agora, porque nós vamos precisar disso em vídeos mais para frente, em aulas posteriores. A linha do Equador, antigamente, chamava-se linha do equinócio. Linha do equinócio. Pegou isso aí? Então, o rei de Portugal vai pegar a linha do Equador, antigamente chamada de linha do equinócio, e vai começar a traçar linhas paralelas à linha do Equador. Nasce aí a divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Já vou falar para você por que vem esse hereditárias aí. Agora não, segura aí. Então foram criadas 15 capitanias.
E aí o rei de Portugal disse para Martim: Martim, vou dividir o Brasil em 15 lotes, em 15 áreas, em 15 capitanias. A essas capitanias eu darei nome. Por exemplo, essa que você está hoje, Martim, em sua homenagem, ela vai receber o nome de Capitania de São Vicente. Inclusive, o rei criou duas capitanias, São Vicente I e São Vicente II. Dois lotes, duas capitanias, São Vicente I e São Vicente II. Outras capitanias também foram criadas. Por exemplo, vou citar mais duas aqui. Vou citar a de Pernambuco, Capitania de Pernambuco, e a Capitania da Bahia. Então, dentre essas, fora essas capitanias, nós tivemos outras também, como a de São Tomé, a de Ilhéus, enfim, e outras, tá? Então, o Brasil foi dividido em 15 capitanias. E o que a coroa portuguesa, por que a coroa portuguesa fez isso? Ora, mais uma vez, porque já tinha experiência. Olha só, a divisão do Brasil em capitanias hereditárias ocorreu porque a coroa portuguesa já conhecia essa forma de administrar o território em capitanias hereditárias. Esse modelo, olha só, hein? Esse modelo de capitanias hereditárias já havia sido adotado por Portugal nos domínios no litoral africano. Olha só, diz a história que Portugal dominou grande parte do litoral africano. E lá no litoral africano, olha só, Portugal vai dominando algumas ilhas, algumas regiões do litoral africano. E nessas ilhas, diz a história, que Portugal introduziu capitanias hereditárias, como, por exemplo, Cabo Verde, nos Açores, mas aonde? Madeira, olha aqui, ó, Madeira, Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo, aí, Cabo Verde, Açores, Madeira. Agora, vou colocar um detalhe aqui, ó. Canárias. E aí eu dei um destaque às Canárias. Por que eu dei um destaque às Canárias? Porque nas Canárias não teve capitania. Tá? Peraí. Cabo Verde teve capitania? Sim. Nos Açores teve capitania? Sim. Na Madeira, Ilha da Madeira, teve capitania? Sim. Peraí, mas e nas Canárias? Teve capitania? Não, não teve capitania. Então guarda isso aqui, tá? Por quê? Cheguei na prova da ESA e aí me deparei com a seguinte questão. Sobre a instalação das capitanias hereditárias no Brasil, marque a opção correta. As capitanias foram introduzidas no Brasil diante da experiência portuguesa nas ilhas do litoral africano, como Cabo Verde, Açores, Madeira e Canárias. Espera aí, Canárias teve experiência com capitania? Canária teve capitania? Não. Nas Canárias não ocorreu a instalação de capitanias hereditárias. Então, revisando aqui, vamos lá. Martim Afonso de Souza estava em São Vicente, iniciou a colonização e povoamento do Brasil. Recebe um anúncio do rei dizendo que iria dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Capitanias que receberiam nomes, né? Pedaços de terras que teriam nomes. E esse modelo de divisão do Brasil em capitanias, em pedaços de terra, já foi adotado no Brasil porque Portugal teve experiência com isso nas ilhas do litoral africano, como Cabo Verde, Açores, Madeira, São Tomé, né? Menos nas Canárias, ok? A cada capitania dessa tinha uma autoridade, isso aí. O rei de Portugal, pelo regime de capitanias hereditárias, introduziu uma autoridade sobre cada capitania.
alguém para administrar e investir nessas capitanias. Inclusive, na carta que Martim Afonso de Souza recebeu do rei de Portugal, dizia inclusive isso. Explicava: ó Martim, eu, o rei de Portugal, vou dividir o Brasil em capitanias hereditárias e vou colocar em cada capitania uma autoridade máxima sobre cada capitania. Esse será o donatário. Peraí, quem era o donatário? O donatário seria a autoridade máxima na capitania. O cara que ia mandar na capitania, o cara que ia administrar a capitania, o cara que ia desenvolver, o cara que ia investir na capitania. Quem era o donatário? O donatário era um particular, ó. Não era um funcionário do Estado português, da coroa portuguesa, não. Era um particular, um investidor. Olha aqui. O donatário era um particular, o donatário era um investidor. O que o rei de Portugal fazia? Olha só, rapaziada, ó, eu tenho terras do outro lado do Atlântico, nas minhas terras chamadas de Brasil, e eu estou dividindo essa terra que eu tenho em várias porções, em várias áreas, em várias capitanias. Eu quero saber o seguinte: quem quer chegar e ter a oportunidade de ir ao Brasil e desenvolver um pedaço de terra desse? Mas tem que ter dinheiro, não pode ser duro, não. E aí aparecem aí os chamados donatários, homens que vão ter autoridade sobre essas capitanias, vão ter poder de vida e morte sobre todos aqueles que estão dentro da capitania e vão ter também que investir com o seu próprio recurso, vão ter que investir e desenvolver. E digo mais, hein? Tinha que desenvolver, senão perdeu o Playboy. Não vai rolar. Tem que desenvolver, tem que investir nas capitanias. Quem eram eles? Os donatários particulares. Eu gosto de um termo que é utilizado pela bibliografia utilizada pela ESA, que vai falar o seguinte, que eram pessoas de pequena nobreza. Pessoas de pequena nobreza. Quem era o donatário? O donatário não era o grande nobre, aquele que estava no topo da nobreza portuguesa. Esse não queria ter esse risco. Peraí, o que era o Brasil? Cara, o Brasil era um lugar cheio de mato, né? Mato para tudo que é lado, índio para tudo que é lado. Chegava na Europa a história de guerras que ocorriam aqui no Brasil, onde os nativos resistiam à chegada dos europeus e morriam, muitos até eram comidos. Chegava a Portugal a notícia de que muitos aqui eram devorados pelos nativos. Inclusive, os nativos tinham, né, entre eles, né, o chamado rito antropofágico, onde eles acreditavam que comendo a carne do outro, o pedaço do corpo do outro, trazia para eles a virtude do outro. Então, por isso se comia os inimigos aqui no Brasil e essas notícias chegavam lá. O cara, não, eu vou lá pro Brasil, nada, meter no meio do mato lá, entrar em guerra com o índio, não quero esse papo, não. Então, o grande nobre não veio para cá. Quem veio foi o pequeno nobre, um nobre de pequena nobreza. E esse, o nobre, né, fazia parte da pequena nobreza portuguesa. Esse cara veio para o Brasil. E comerciantes. Médios, né? Não era o grande comerciante que veio para o Brasil. Não era aquele cara cheio do dinheiro lá de Portugal. Não, esse cara via isso com muito risco. Investir no Brasil era um risco muito grande. Então foi o comerciante médio. Não era aquele cara que ganhava rios de dinheiro com o comércio do Oriente. Não, não foi esse. Foi um comerciante médio. Quem eram eles? Os donatários, que passaram a ser a autoridade máxima dentro da sua capitania, dentro daquela área dada por Portugal a eles. Aí Martim Afonso de Souza, aqui no Brasil, recebe aquela cartinha do rei que dizia o seguinte: Martim Afonso de Souza, a você, meu amigo, entregarei as capitanias de São Vicente 1 e 2, e tu serás o donatário dessas tais capitanias. Por que capitanias hereditárias? Diz a história que o donatário ficava com todo o risco desse empreendimento.
O donatário investia do próprio bolso para desenvolver a capitania. Se desse certo, ele ganhava e o rei também ganhava. Agora, se desse errado, o donatário ficaria com todo o prejuízo desse investimento. Moral da história, galera: as capitanias hereditárias apresentavam um grande risco. Quem ficava com o risco desse empreendimento? O donatário. Mas e o rei de Portugal? Só ficava com bônus. Deu certo, ele ganha. Deu errado, ele não perde nada. Assim foi criado no Brasil as capitanias hereditárias. Esse regime de capitanias hereditárias aqui no Brasil foi introduzido através de dois documentos. Dois documentos introduziram as capitanias hereditárias no Brasil. Dois documentos selavam a relação rei e o donatário, tá? Que documentos eram esses? Primeiro documento era a carta de doação. Carta de doação. O que era a carta de doação? Direcionava a capitania ao seu donatário. A carta de doação era aquela que dizia qual capitania o donatário iria assumir. Carta de doação era aquela que direcionava a capitania ao seu donatário. Por exemplo, Martim Afonso de Souza será o donatário da capitania de São Vicente. Qual documento que estava escrito isso? A carta de doação, ok? Então, carta de doação era aquela que dizia qual capitania o donatário iria assumir. Agora, fora a capitania, a carta de doação, existia também a carta foral. O que era a carta foral? A carta foral era uma espécie de código tributário das capitanias. O que é tributário? Tributário vem de tributo, tributo, imposto. Opa, para tudo. Código tributário das capitanias falava sobre os impostos que cada capitania teria que pagar. Então, quando a gente fala de carta foral, a gente está falando sobre esse documento que dizia o quanto de imposto deveria ser pago ao rei de Portugal. A carta foral também é conhecida como a Carta dos Direitos e Deveres dos Donatários. Olha só que legal. Direitos e deveres dos donatários. Se liga. Era na carta foral que estava escrito aquilo que o donatário teria ou não direito de fazer aqui no Brasil. Era na carta foral que estava escrito aquilo que o donatário tinha autorização e não tinha para fazer aqui no Brasil. Aquilo que ele deveria garantir ao rei e aquilo que ele deveria garantir para ele mesmo aqui no Brasil. Esse documento era conhecido como a Carta Foral. Assunto importantíssimo para o seu concurso. Vai que isso cai, né? Olha só. Dos pontos observados no documento foral, marque a opção correta. E aí você vai ter que saber. Ou, olha só, dos direitos dos donatários diante da carta foral, marque a opção correta. Dos deveres que o donatário tinha no Brasil diante do documento foral, marque a opção correta. Você tem que saber quais eram os direitos, quais eram os deveres. Por exemplo, um direito, olha só, hein? Era um direito do donatário aqui no Brasil. Bom, o donatário tinha o direito de fundar vilas. Fundar vilas. Povoados
dentro da sua capitania. Ele poderia fazer isso. Incentivar a fundação de núcleos de povoamento. Uma outra coisa que o donatário tinha o direito de fazer: doar as chamadas Seis-Marias. Tu sabe o que é uma Seis-Maria? Seis-Marias. Olha aqui, ó. Pedaços de terra. Olha só. O donatário poderia doar Seis-Marias. O que eram Seis-Marias? Pedaços de terra dentro da sua capitania. O donatário pegava a sua capitania e fazia isso aqui, ó. Pegava um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço maior aqui, um outro aqui, um outro aqui. E aí o que ele ia fazendo? Olha só, ó. Ele ia distribuindo esses pedaços de terra para pessoas que gostariam, junto com ele, de desenvolver aquela região. Pessoas que teriam condições de investir e desenvolver esses pedaços de terra dentro da sua capitania. Pedaços conhecidos como Seis-Marias. Daí, essas pessoas que recebiam terras dos donatários eram chamados de seismeiros. Seismeiros. O que é um seismeiro? Seismeiro é um cara que recebeu uma Seis-Maria de um donatário. Agora, o cara tinha que desenvolver. Se ele não desenvolve, ele perde a Seis-Maria. Beleza? Uma outra coisa que o donatário tinha o direito de fazer, olha aqui, ó, cobrar impostos dentro da sua capitania, né? O que o donatário tinha também o direito dentro da sua capitania? Olha aqui, ó, ser a autoridade máxima na capitania. Quem mandava mais que o donatário na capitania? Só o rei. Tirando o rei, o donatário era a autoridade máxima. Por isso, alguns historiadores falam que com as capitanias hereditárias, com a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, praticamente o rei de Portugal abre mão da sua soberania, entregando aos donatários tamanho poder aqui no Brasil para agir. Falando ainda sobre direitos dos donatários aqui no Brasil, qual era também um direito que o donatário tinha aqui no Brasil? Olha só. Ficar com a o donatário tinha o direito de ficar com a 20ª parte, olha só, hein? A 20ª parte de todo o pau-brasil encontrado nas suas terras. Encontrou o pau-brasil? A 20ª parte é do donatário. Legal? E para fechar, olha aqui, para fechar, o que nós vamos ter aqui? Escravizar indígenas. Olha só, o donatário tinha o direito de escravizar indígenas, desde que fosse por meio da chamada guerra justa. Espera aí, o que guerra é? O que é esse papo de guerra justa, Wagner? O que é guerra justa? Ué, guerra justa é quando o nativo atacar o donatário. Se algum indígena resistir à colonização, se algum nativo indígena atacar o colono, se algum nativo indígena se recusar a aceitar a colonização e até mesmo a catequização. O que é catequização? A conversão, né, do cristianismo. Opa, esse indígena
pode ser escravizado. E essa escravidão é conhecida como guerra justa. Escravidão por guerra justa. O donatário tinha o direito de escravizar indígenas, desde que essa escravidão fosse por guerra justa. Você tem um escravo indígena, donatário? Sim, tenho, mas esse meu escravo foi adquirido pela guerra justa. Eu estava aqui quietinho no meu canto, ele me atacou, eu o prendi, hoje ele é meu escravo. Essa escravidão indígena era aceita pela coroa portuguesa e o donatário tinha o direito de escravizar indígenas pela guerra justa. Mas espera aí, Wagner, esses eram os direitos e os deveres do donatário no Brasil. Os deveres você vai ver daqui a pouquinho. Passa para o próximo vídeo e vamos junto. Valeu? Vem comigo, vem comigo. Um abraço!